Vamos agora trazer a vocês a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Louvamos Ele, adoramos Ele, cantamos para Ele. E agora, vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para vocês, a cada um de vocês aqui de Areia Branca. Porque nós viemos aqui trazer a vocês o melhor de Deus, o que Ele tem para vocês. E o melhor de Deus é cantar para Ele, é dançar para Ele, mas também é ouvir a sua palavra e trazer essa palavra dentro do coração e praticar ela na nossa vida. Deus ama a cada um de nós. Deus ama o povo dele. O povo de Deus somos nós, feito a sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos por Deus. Creiam nisso. Muitos ainda acreditam em histórias, em fábulas, contam a eles de uma maneira de vida que eles nasceram, têm, que não seja da criação de Deus. Muitos ouvem nessa face da terra que ídolos, imagens, a qual ele coloca a sua força, resolve os problemas que o homem tem na face da terra. Porque Jesus, o Filho de Deus, esse que disse que nós teríamos aflições nesse mundo. E as aflições nesse mundo são os problemas que nós enfrentamos todos os dias nessa vida. E o homem esqueceu de Deus. Eu estava falando aqui agorinha com o Senhor. Perguntei a ele, quando ele sai da sua casa, na manhã, quando acorda. E eu pergunto a vocês, o mesmo que perguntei a ele, vocês hoje, quando saíram de manhã, vocês agradeceram a Deus pelo ar que vocês respiram? Agradeceram a Deus que Ele acordou vocês? Não, vocês não fizeram isso não. Eu creio que vocês não fizeram isso, porque o homem e a mulher distantes de Deus está. Eu pergunto a vocês, quando voltam para suas casas, do dia que vocês tiveram, que Deus deu, vocês param ao deitar e agradecem a Ele pelo dia que Ele deu a vocês, pelo ar que Ele deu para vocês respirarem. Vocês fazem isso? Não, vocês não fazem isso. Eu creio nisso. Vocês não lembram disso. Vocês não lembram de Deus. Vocês não estão nem aí para Deus. Homem, mulher. A palavra de Deus hoje, ela confirma que Jesus vem do alto do céu. Deus se fez conhecido através de Jesus Cristo, que andou entre nós, e o rejeitaram, o pregaram na cruz, pegaram pedra nele, queriam prendê-lo, açoitaram, desprezaram o Filho de Deus que andou nessa terra. Por isso que vocês não estão nem aí para Deus. O pecado habita no homem e na mulher.
E vocês não lembram disso? A alma de vocês, essa que Deus soprou, para que vocês fossem um ser vivente, essa alma, como ela está, a quem vocês vão dar, essa alma que é o significado de nossa vida, que sem essa alma nós não pensamos, não falamos, não andamos, não respiramos, não existimos. E Deus nos deu isso. Portanto, essa alma não pertence a vocês, homem e mulher. Não está com vocês, não. Essa alma é de Deus. E vocês não estão nem aí para isso. Para quem vocês vão dar essa alma de vocês? A quem que vocês vão dar ela? Deus confirma essas coisas em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é a nossa salvação. Nós vamos orar uma oração a Deus, que é digno de toda honra e glória, para que vocês entendam, para que vocês conheçam e saibam quem é esse Deus que está sendo apresentado aqui neste lugar. Vamos orar ao Senhor, honrando, glorificando Ele, porque Ele é digno de toda honra e glória. Como vocês vivem com Deus? Como é que é a relação de vocês com Deus? Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu socorro bem presente de minha vida. Deus meu em quem confio. Glórias, 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 aleluia, ao Senhor dos Exércitos. Glórias, 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 aleluia, ao Rei dos Reis. Glórias, 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 aleluia, ao eu sou que sou. Glórias, 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 aleluia, ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. Glórias, 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 aleluia, ao meu Deus, ao meu Senhor. Senhor, eu poder, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a força, a misericórdia, a graça, a sabedoria, a piedade, o ouro, a prata, os montes, os vales, o céu, a terra, o mar, todos os seres viventes, toda a terra e sua plenitude pertence ao Senhor. Só tu és Deus, só tu és Senhor. Tu és o princípio, tu és o fim, tu és o ômega, tu és o alfa, tu és o alfa, tu és o ômega. Rocha do fiel, rocha firme, recolhedora do meu barco, o barco de minha família. O Deus que anda, o Deus que fala, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus redentor. O Senhor é santo, santo, santo. 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 Ó Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te adoro. Em nome de meu Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. A palavra de Deus diz em João 3, 16, 18, 31, 36.
Que Deus amou tanto, eu costumo dizer assim, Deus amou tanto, 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 tanto o homem, que deu o seu filho, o único filho dele, para que todo ele crê, não pereça, e tenha vida eterna. Ele enviou esse filho para nos salvar do pecado. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra, e fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre a pessoa. Meus queridos, aqui é o próprio Deus falando, testificando Jesus Cristo como o plano perfeito dele, de salvação do homem e da mulher. Aqui Deus fala a todos nós. Obrigado pela sua... Obrigado pela sua... Amém. Obrigado pela sua bondade. Tá? Meus queridos, nesse momento, uma senhora veio aqui e entregou um documento que foi perdido por alguém, tá? E se alguém nesse local aqui perdeu esse documento, pode se chegar aqui e ver a identidade, claro, no seu rosto mesmo, próprio, e recuperar ele, tá bom? Essa senhora teve a bondade de trazer até aqui essa carteira para essa pessoa que pode estar precisando muito dela, tá bom? Então, meus queridos, Deus confirma aqui que Jesus é o plano perfeito dele para nossa salvação, que não é outro. Não tem outro jeito. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E o homem fez um dia de Deus descansar para que ele possa também ter esse dia para descansar e procurar entender a glória de Deus. Isso está na sua palavra, que ele descansou no 7º dia. E o homem, ele nem lembra de descanso. A fadiga toma conta dele. Ele enche seus celeiros com a sua riqueza. Mas não sabe ele que um dia pedirão a sua alma. Nesse tempo, o pecado existiu na face da terra. E Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por ele, por meio dele. Jesus, ele veio para aquele que está perdido. Jesus veio para os doentes, porque o pecado é uma doença mortal. É uma doença
que tira a vida do homem. E Jesus foi preparado para essa salvação. Deus confirma aqui, nessa palavra. Agora, quem crê nele, esse é salvo. Agora, quem não crê nele, já está condenado. Porque a palavra de Deus diz que o pecado habitou nessa face da terra. E o homem destituído de sua glória ficou. E a morte passou a existir. Mas Jesus, essa é a salvação dessa morte. A morte carnal. Recebeu ela, mas você pode salvar sua alma. Você pode evitar essa morte eterna. Porque a condenação existe. Porque a condenação existe não só uma morte carnal, mas ela existe uma morte eterna. E o homem foi dado a ele essa condenação. Quem é que fala as coisas do alto dos céus? Nós andamos nessa face da terra e falamos das coisas da terra, as coisas terrenas. Nós dominamos as coisas. Nós crescemos em sabedoria. Falamos um com o outro, conversamos um com o outro. Isso, nós falamos da terra. Falamos de nossas vidas que vivemos. Mas Jesus, ele fala do alto do céu, ele fala do Espírito, do sobrenatural, aquele a qual Deus criou todas as coisas. É a palavra de Deus que diz: Jesus testifica tudo o que Deus planejou, o que Deus fez. Mas muito não aceitam seu testemunho. Muitos não estão nem aí o pregador. Muitos não querem saber, acham loucura. A palavra de Deus é loucura para o homem. Por quê? Porque ele vive longe de Deus. Ele vive separado de Deus. E Jesus, esse que é o plano perfeito, muitos não querem ouvi-lo. Aquele que Deus enviou, ele dá o Espírito sem limitações. Vou falar de três coisas: Deus, o pecado e a salvação. Quem é Deus para vocês? Você já ouviu falar em Deus? Hoje, no ano de 2024, como falo para vocês quem é Deus? Quem é esse Deus que criou tudo isso aqui? Vocês lembram dele? Não lembram não, né? Eu falei aqui no começo, vocês não estão nem aí para ele. Deus criou tudo. Eu vou dizer para vocês quem é Deus, para que vocês saibam, para que vocês entendam e passem a acreditar, passem a crer que Deus existe. Não só de ouvir falar. Deus, não só Deus de perto, é Deus de longe também. Deus é um ser espiritual, eterno, existente, supremo, soberano, criador, regente, absolutamente perfeito, imutável, poder, glória e amor de tudo que existe.
Deus é espírito, Deus é homem, Deus é masculino, Deus não é feminino. Esse é Deus. Esse é o Deus que a gente fala. Esse é o Deus que a gente apresenta. Em Isaías 40, 28, 29, a palavra de Deus diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. É a palavra de Deus. Deus fez a terra, a criação do mundo, o homem e a mulher, todos são viventes. A terra não tinha forma. Deus deu forma a ela e disse: haja luz, e houve luz nas trevas. Quando há luz, as trevas deixam de existir. Deus criou todas as coisas. E havia no abismo, na terra, em trevas, no Espírito de Deus, ele vivia sobre esse abismo. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Ali havia trevas. E onde a luz tem, onde a luz existe, onde a luz vem, não há treva. A treva não existe. A treva não tem existência. A treva é a única coisa que é a não ação da luz, a não existência da luz. Quando há luz, as trevas dissipam. Ela não existe. As trevas não existem. O que existe é a ausência da luz nas trevas. Em Gênesis 1:3, a palavra de Deus diz: no princípio Deus criou o céu e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Isso é a palavra de Deus. Cantando claro para a gente. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Deus é a criação do homem e da mulher. Deus abomina ídolos. Você não fica doido. O mundo acredita em suas próprias forças. A força que existe no homem faz ele desprezar Deus. Porque ele acha que as forças dele é suficiente para ele. Por isso, a causa da separação dele de Deus. Só existe um Deus, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que anda. Jesus Cristo é mais perfeita revelação de Deus ao homem e à mulher. Os ídolos pertencem às pessoas que não vivem pela fé. Vivem uma fé morta que precisa ver para crer. Não existe rico ou pobre. Todos são iguais. Em Isaías 40, 18, 20, a palavra de Deus diz: a quem vocês compararão Deus?
Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de couro e lhe modera a corrente de prata, ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não cai. A diferença é que não há nem pobre nem rico, todos são iguais perante a Deus. O rico coloca suas forças no ídolo e o embeleza das melhores joias, das melhores cores, dos melhores apetrechos. Colocam ele em altares monumentais, grandes. Colocam eles em seus volantes de carro, penduram ele nas suas paredes, de suas casas, de suas mansões. Assim é o rico. Nas suas casas tem altares, com essas imagens, se ajoelham diante dela, se prostram diante dela, e a cultuam, e a adoram. Assim são os ricos. O pobre, ele tem total possibilidade financeira, grandes, criminosos, em termos de economia para a vida deles, fazem um objeto pequeno, de um pedaço de madeira, e colocam ele nas suas paredes, de suas casas. Fazem santinhos, fotos desse objeto, colocam nas suas carteiras, plantas. Essas plantas que saem da natureza, que Deus criou, e eles fazem para eles adoração. Ó Senhor, tem misericórdia desse povo. E esse povo é pobre, esse povo é rico, e distante de Deus está. Deus abomina ídolos. Deus não dá a ele, não dá ao homem e à mulher a glória dele. Não divide com esses ídolos a glória dele. Esse é o Deus que fala para vocês, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de um povo, o povo de Israel, que cultuava um Deus só. E esse Deus preparou esse povo para que todas as nações da face da terra o conhecessem. Preparou para que a sua glória, o seu poder fosse visto. Israel, o povo de Deus na terra, onde Deus preparou um lugar para Jesus Cristo, o Filho dele, nascer e viesse à terra como homem e andasse entre nós. Jesus é a mais perfeita revelação de Deus na face da terra. Vocês não precisam de suas forças para viver uma vida próspera, uma vida de grande gozo nessa face da terra. Jesus é aquele que Moisés falou a Deus e pediu para que pudesse estar vendo a glória dele. O Deus disse que se mostrasse a glória dele para ele, certamente ele morreria. Mas ele preparou tudo isso desde o começo dos tempos, onde houve pecado, para que viesse a terra e todos os conhecessem a glória dele. E a glória dele é Jesus, o Salvador do homem e da mulher do pecado.